Como que a cidade do futebol e do samba no pé, dos desfiles e dos blocos de rua, se transforma na cidade do caos, na cidade do medo e dos assaltos? Nos últimos meses, moradores e comerciantes relataram aumento de assaltos e de roubos de veículos em áreas centrais e periféricas da cidade do Rio de Janeiro. Mas é um relato comum em que você vê em todos os pontos do estado, praticamente. As ocorrências mudaram de padrão. Agora há ações coordenadas, homens armados, tiro durante a fuga, carros clonados usados como isca. Qual o efeito disso tudo? A economia local é afetada. Medo generalizado e mudanças de hábitos noturnos e diurnos. A sensação de insegurança é generalizada. Daí a pergunta desse vídeo: o Rio de Janeiro acabou? A resposta é mais polêmica e mais ousada. Este Rio deveria acabar. Não é possível que o cidadão carioca ele tenha realmente essa capacidade de se adaptar ao caos e ao pânico que tomam conta do estado, que tomam conta da cidade do Rio de Janeiro. E antes de entrarmos em Castro, Barcelar e Paz, nós temos que olhar para os municípios vizinhos à cidade do Rio. Como a política local é tocada. Oportunistas, ditos, entre aspas, guardiões locais, pessoas com algum destaque na sociedade acabam sendo catapultadas às câmaras de vereadores dos municípios ou mesmo às prefeituras. Muita gente incompetente, famílias já há décadas, verdadeiras dinastias tomando conta desses municípios e assim costurando a velha e podre política fluminense, que é óbvio tem respingo em todo o estado. Dessas dinastias e desse grande acordo sairão novos candidatos que serão mais uma vez catapultados, mas dessa vez para a LERJ. E dali, meus caros, desse grande bloco caudaloso, alguns com ações escusas, sairá o nosso governador, o prefeito da cidade do Rio, da qual moradores da Baixada, entre outras áreas, orbitam, dentro do chamado bloco metropolitano, mas que na verdade irradia para todo o estado. A política das barricadas em qualquer lugar do mundo seria, no mínimo, já no seu início, alvo para ser desbaratada. Você consegue imaginar grandes países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, em que a sua capital fosse tomada por barricadas? Dados apontam que a maior parte dos estudantes da rede pública do estado do Rio de Janeiro estuda em áreas dominadas pelo tráfico. Que, aliás, os dados mais conservadores apontam que 70% do território do estado está tomado pelo narcotráfico, pela narcomilícia, como eles chamam. E é verdadeiramente uma ação de guerra em que nós vemos todos os dias. O que dizer das principais vias
da cidade, do estado, que são cortadas por localidades altamente perigosas. Como se já não fosse o bastante as pessoas que ali moram estarem reféns também, parte da economia do estado também torna-se refém dessa situação. A avenida chamada Brasil, onde arrastões são presenciados dia sim, dia não, onde cargas são roubadas dia sim, dia não. As linhas vermelhas e amarelas. O que falar da maré? Como uma cidade pode funcionar de forma normal, sabendo que os trabalhadores que por ela circulam podem tomar uma bala na cabeça dentro de um ônibus, indo para o trabalho enquanto a marmita ainda quente descansa no banco ao lado? Como uma cidade que recebe eventos internacionais pode dar as costas para turistas que são baleados, turistas que erram o caminho? E isso é importante: errar o caminho no Rio de Janeiro pode custar a sua vida. Como nós podemos dormir e acordar todo dia, sabendo que somente no ano passado mais de 638 fuzis foram apreendidos? E isso não é nem 10%, podemos dizer, do armamento que se encontra na mão do crime organizado, que possui até armas, acredite se quiser, capazes de derrubar helicópteros, que usam drones transportando granadas e lançam sobre pessoas, que ao dominar o território tomam conta dos principais serviços e tiram lucro até de onde não podem. Há um outro estado dentro do estado, um estado que controla todo o comércio e toda a sua população como mão de ferro, um estado que controla a circulação, que controla o gás, que controla a água, que tem o controle, inclusive, dos aplicativos de mobilidade, que tem as suas empresas de fornecimento de internet. Um estado que se faz a lei dentro de outro estado. Um estado omisso, que viaja na propaganda vendendo a beleza, sem te explicar que se você não tomar cuidado no ponto turístico, além da sua bolsa ou cordão, a sua vida pode ser ceifada. Castro, um vereadorzinho de bairro, que em eventos que tiraram o governador Witzel é catapultado ao governo do estado. Paz, que estava naquela festinha dos guardanapos na cabeça, aparentemente sobreviveu às investigações da Lava Jato e vai para o 4º mandato de prefeito da cidade do Rio, com claras chances de assumir o governo do estado nas próximas eleições. Entre eles, a Barcelar, um político de Campos, inimigo mortal da família Garotinho. Outros personagens também muito conhecidos da política fluminense. Esses são os homens que se encontram em batalha, narrativas. Há pouco tempo, pelo controle dos bilhetes de circulação pela cidade, Rio Card, Jaé, até em relação ao pagamento para atendimento médico de presos. As rusgas públicas entre prefeitura e estado é claramente mais um adiantamento da disputa eleitoral que os cariocas verão pela frente. Porém, eles têm algo em comum: a fantasia de um Rio,
Um rio que não existe. O rio do G20, o rio do BRICS, a cúpula dos BRICS, não é o rio real. O rio real é o rio da carga roubada, em que moradores do Complexo da Pedreira saqueiam como se fossem os zumbis do filme Guerra Mundial Z em busca de carne humana. É o rio da impunidade, onde playboys atropelam pessoas e não são punidas. É o rio onde o som das traçantes ecoam dia sim, dia não nas comunidades, nas guerras do tráfico que se espalham pela cidade, na ânsia de dominar e dominar e dominar o território. Esse Rio de Janeiro deveria chegar ao fim. Esse Rio de Janeiro não deveria existir mais. E é uma vergonha saber que parte da população continuará entregando seu voto para essas velhas raposas. Dos vereadores dos municípios que margeiam a cidade do Rio, a Alerj, as secretarias estaduais. O Carioca também tem culpa. O Fluminense também tem culpa. No cenário caótico e guerrilheiro em que todos os dias lidamos na cidade e no estado do Rio de Janeiro, onde nem o norte fluminense e o sul fluminense escapam, onde a milicialização chega a Paraty, a Campo dos Goitacazes, onde Angra e o processo de criminalidade cada vez mais aumenta, onde Rio Bonito é alvo dessas quadrilhas. Esse é o fim do Rio de Janeiro? Esse rio deveria chegar ao fim. Esse rio não deveria existir mais. A cidade do Rio de Janeiro é uma região marcada pelo predomínio das narcomilícias. Mais de 155 quilômetros quadrados da capital já foram controlados por algum grupo armado. E isso não deve ser ignorado. Deveria ser motivo de vergonha e revolta. Mas a guerra cultural, a guerra de narrativas que transforma propagandistas de criminosos em MCs, onde a grande mídia chama criminoso de suspeito, parece que vai inebriando os sentidos daqueles que deveriam se unir e exigir seus direitos. Porque os que têm o papel e a caneta na mão, não se enganem, eles aprenderam no meio desse caos a conquistar mais poder, mais dinheiro e a vender para você de dentro e de fora uma ilusão de que é possível conviver com isso e que daqui a 4 anos vai melhorar. Esse rio deveria acabar.